Boa tarde, senhores. Vamos falar hoje sobre os processos de desenvolvimento de software dentro da nossa disciplina de engenharia de software. Então, a definição de processo, ela pode ser tida como um conjunto de atividades, métodos e práticas utilizados na produção e desenvolvimento de software. Ainda podemos caracterizá-la como uma organização lógica de pessoas, materiais, energia, equipamentos e procedimentos empregados na execução de atividades projetadas para produzir um resultado específico. A ISO-IEC define um processo como um conjunto de atividades interrelacionadas que transforma entradas em saídas. Então, os principais fatores que devem estar presentes em um processo de software são procedimentos e métodos que descrevem a relação existente entre as atividades, ferramentas e equipamentos que suportam a realização dessas tarefas, simplificando e automatizando o trabalho, e pessoas treinadas, tanto nos métodos quanto nas ferramentas para que estes possam ser capazes de realizar as atividades adequadas. Então, um processo de software, ele é basicamente um framework para as tarefas necessárias para construir um software de qualidade. Então, nele estão presentes as etapas de definição, de desenvolvimento e de manutenção do software, mencionadas como as 3 fases genéricas que a gente encontra nos modelos de ciclo de vida. Então, a fase de definição, ela focaliza o que será desenvolvido, trabalhando com a informação que deve ser processada, as funções e desempenho desejados, o comportamento que é esperado para esse sistema, as interfaces que serão estabelecidas, entendem como interfaces as integrações necessárias para que o sistema funcione, como, por exemplo, acesso a logins externos como o Facebook, o Gmail, integração com cartões de crédito ou meios de pagamento como o PayPal e assim por diante. As restrições que o projeto deve ter e os critérios de validação que são exigidos para definir se o sistema será ou é bem-sucedido. Então, as principais tarefas que a gente encontra na fase de definição são a engenharia de sistemas de informação, o planejamento de processos de software e a etapa de análise e especificação dos requisitos. A fase de desenvolvimento se foca mais no como desenvolver o software, trabalhando os dados que vão ser escriturados, a função que deve ser implementada como arquitetura de software, os detalhes procedimentais que vão ser implementados, como as interfaces serão caracterizadas, como esse projeto será traduzido para uma linguagem de programação e, por fim, como os testes serão realizados. Então, as tarefas técnicas que a gente encontra na fase de desenvolvimento, elas são mais bem agrupadas como a fase de projeto de software, a geração de código-fonte e a fase de testes do sistema. Por fim, a fase de manutenção, ela focaliza nas mudanças que ocorrerão depois que o sistema for liberado para uso operacional dos stakeholders do cliente e dos usuários propriamente ditos. Essa fase reaplica os passos da fase de definição e da fase de desenvolvimento, mas faz isso num contexto de software já existente. Então, as principais mudanças que estão associadas com a fase de manutenção são a correção de erros,
adaptações exigidas conforme o ambiente de software, mudanças devido a melhorias ocorridas por alterações nos requisitos dos clientes, e algumas atividades de apoio que a gente pode mencionar são o acompanhamento e controle de todo o projeto, revisões técnicas periódicas, garantia da qualidade do sistema, a gerência de configuração, que é preocupada aí com a configuração de hardware e software, tanto das máquinas utilizadas pela equipe no desenvolvimento do sistema ou dos diagramas e demais artefatos, assim como o ambiente que o software será instalado dentro do uso operacional. A preparação e a produção de documentos, a gerência de reuso, as medições que permitem as estimativas de tempo e custo e a gerência de riscos, tentando minimizar aí quaisquer imprevistos que podem impactar o bom andamento do projeto. Então, temos muitos modelos de processo que podemos citar. O modelo clássico, também conhecido como modelo cascata, a prototipagem rápida, os modelos de desenvolvimento rápido, os modelos evolutivos, a prototipagem operacional, o desenvolvimento incremental, modelo em espiral, ciclos de vidas baseado em reuso, o RUP, que vamos estudar mais à frente no nosso curso, e ainda uma especialização do RUP para desenvolvimento web. Esses modelos de processo se assemelham aos modelos de ciclos de vida que foram expressos anteriormente. Nesta aula, a gente trabalha para compreender melhor o que é o processo atrelado àqueles modelos de ciclos de vida que estudamos. Então, as fases de um processo de software, elas são, normalmente, a fase que é necessária para trabalharmos aí a elaboração de uma proposta de desenvolvimento. Então, todo projeto de software, normalmente, ele inicia de maneira formal entre as partes por meio de uma proposta. Quase sempre uma proposta que vai gerar, posteriormente, um contrato formal entre as partes que vai trabalhar aí um escopo mínimo, uma perspectiva mínima de escopo e ainda questões contratuais relacionadas a prazo, orçamento, equipe, dados sigilosos e assim por diante. No início do desenvolvimento, é necessário fazer-se, então, todo o planejamento do projeto, como este será desenvolvido, quem serão as pessoas que comporão o time de desenvolvimento, quais artefatos devem ser construídos para serem entregues ao cliente e utilizados pela equipe de desenvolvimento, qual é o custo, quais são as premissas relacionadas à garantia da qualidade e todo o resto a qual a gente vem a trabalhar normalmente está contido nesse planejamento inicial do projeto que tende a ser revisado constantemente e aprimorado. As fases de análise de requisitos, projeto, construção ou codificação e testes. Essas fases, normalmente são interativas, ou seja, a cada período de tempo, a gente faz o levantamento de requisitos, análise e projeto do sistema, e identificando e aprimorando as especificações que são encaminhadas para a equipe de desenvolvimento, a implementação do código-fonte, a realização dos testes e, se o produto de software ou o conjunto de artefatos gerados for aprovado pelo cliente, essa pode ser disponibilizada para instalação dentro do ambiente operacional. E fazemos isso de forma repetitiva, até conseguirmos concluir todo o escopo, toda a lista de requisitos que foi definida em conjunto com o cliente. Fazendo assim a característica básica de um ciclo de desenvolvimento. Após o desenvolvimento, então, nos preocupamos com as fases de manutenção do sistema. Sobre a proposta de desenvolvimento de software, esta deve conter normalmente os objetivos,
que reúnem dados iniciais sobre o produto a ser construído e permite estabelecer um contrato formal entre as partes para desenvolvimento do sistema da maneira que se espera. A proposta contém ainda a descrição do sistema atual e suas deficiências, a descrição do sistema que vai ser desenvolvido, tentando direcionar aí um escopo básico do que se espera do sistema, dados que permitem avaliar a viabilidade da construção, por exemplo, o tempo estimado para que o projeto possa ser executado, o número de pessoas, aquisições previstas de hardware e software, eventuais necessidades de realizar parceria com outros fabricantes ou outras empresas do setor, e até mesmo cenários relacionados à operação do sistema, como este vai funcionar depois que ele estiver terminado. A descrição do sistema atual, este vai servir de base para o entendimento do funcionamento do sistema como ocorre nos dias atuais. Então, se a empresa já possui um sistema de informação e deseja substituí-lo, vamos entender as vantagens e desvantagens desse sistema que está em uso operacional, suas limitações, a experiência das pessoas sobre esse uso e como ele afeta o processo organizacional. Compreendendo isso, vamos pegar as lições aprendidas e vamos, então, analisar as justificativas que poderiam ensejar a criação de um novo sistema. Tentando apresentar, então, os problemas organizacionais que existem com o uso do software já existente, indicar a urgência e severidade de desenvolvimento desse novo sistema que tende a entrar em operação. E permitir que as partes, que os stakeholders, possam compreender melhor o sistema que está sendo proposto, a partir da experiência daquele que já funciona dentro da organização. E, às vezes, buscar o entendimento entre os muitos stakeholders, os muitos usuários do sistema, ele causa aí uma certa dificuldade para a equipe e para os consultores, porque cada um tem pontos de vista em comuns e distintos do que é necessário para que o novo sistema possa entrar em produção e as principais funcionalidades que este deve ter para que todos possam ficar minimamente satisfeitos com o projeto que ora será desenvolvido. Avalia-se o impacto do sistema sobre a organização dos usuários, os benefícios esperados e a expectativa de vida do sistema proposto, e a sua relação com o ambiente, permitindo avaliar, então, a convivência e desenvolver o sistema proposto, ou ainda adaptar ou evoluir o sistema existente. Analisa-se a interação do sistema proposto com os muitos sistemas que a organização já possui. Avalia-se as estimativas e os benefícios que esse sistema proposto pode trazer para a companhia. E, basicamente, essa proposta resume aquilo que a gente deve focar, deve direcionar quando a gente trabalha proposições de criação de um novo sistema. Apresentado isso, vou interromper a gravação deste vídeo para que a gente possa ensejar, para que a gente possa iniciar os devidos debates. Até logo.